Use esse recurso para dar mais destaque no seu baixo na igreja. Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu propósito e o seu objetivo, você está no lugar certo. Então já me siga aí nas minhas redes sociais para não perder os próximos vídeos. E o tema da nossa aula de hoje é: use esse recurso para dar mais destaque no seu baixo na igreja. Normalmente a gente quer tocar, dar movimento e saídas tônicas no contrabaixo, mas não sabe exatamente o que utilizar de forma interessante para deixar o hino muito mais bonito. E obviamente que existem inúmeras ferramentas e possibilidades, mas eu quero trazer aqui um recurso muito interessante para você poder estar tocando da melhor forma possível e destacando em alguns momentos o contrabaixo. E você não vai precisar de estudar frases para poder estar aplicando isso. E sim, você tocar um trecho do hino, da melodia do que está sendo cantado, para destacar tanto a melodia sendo cantada quanto o contrabaixo. Mas, obviamente, que você precisa usar isso aqui com ponderação para não ficar algo chato, monótono. Então você pode estar utilizando esse recurso em alguns momentos. Eu quero dar alguns exemplos práticos aqui para vocês verem como que funciona. Por exemplo, se eu estivesse tocando esse hino aqui, ó. Ao único que é digno, tô em dó, de receber a honra e a glória, a força. Agora nessa parte que eu cantar a força e o poder, eu posso fazer a melodia. A força e o poder, junto com a voz. Ó, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. E eu já volto para a base. Ao Rei eterno e imortal. Agora eu posso fazer o invisível junto à melodia. Ao Rei eterno e imortal, ó, invisível, mais real. E volta a Ele, ministramos o louvor. Eu tô tocando, fazendo o solo, a melodia do hino, em alguns trechos chave, algum trecho que eu quero destacar o contrabaixo e destacar aquela melodia. Mas você não vai ficar solando o tempo todo e tocando a melodia o tempo todo. Você vai tocar em alguns momentos e alguns trechos. Então é interessante que antes de você tocar o hino, você já mapeia quais vão ser os lugares, as partes do hino que você vai estar fazendo a melodia, treina essa melodia para você conseguir estar tocando da melhor forma possível. Então vou dar mais um exemplo antes de eu ir para a parte prática de explicar como que você cria essas melodias e como que você tira essas melodias se você precisar. Vou dar um exemplo em mais um hino, vamos supor que seja o hino Conversão, que é um hino que eu gosto muito de dar exemplos nele, porque é um hino que eu gosto bastante. Vamos supor que eu vá tocar ele, a melodia, em um determinado trecho, ó. Consegue, eu andei perdido, vaguei, nessa parte, longe, longe do meu Salvador, longe, longe do meu Salvador. Então eu já vou tirar antes de cantar o hino, então vai ser aqui, ó, longe, longe do meu Salvador. Beleza, agora que eu já sei que eu vou começar aqui, então eu já posso tocar o hino e quando chegar nesse trecho fazer a melodia. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, ó, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu. Já volto a fazer a linha do baixo. Deus desceu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, ó, onde um dia eu vi de novo meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu já mapeei antes exatamente o trecho que eu ia estar fazendo a melodia. Cantando do meu coração. Então eu já mapeio antes aonde eu vou fazer esse trecho de melodia e depois eu volto para a base. Só lembrando que você não pode ficar solando a música o tempo todo. É simplesmente para dar um molho, para deixar o hino mais interessante e é um recurso muito legal para você poder destacar o baixo quando você estiver tocando na igreja. Agora você deve estar se perguntando, professor, mas e aí, como que eu tiro essa melodia e como que eu crio essa melodia
para mim poder estar tocando nos hinos que eu precisar na minha igreja. Antes de eu estar explicando sobre isso, já deixa o seu like se você está gostando dessa aula, já deixa o seu gostei, porque dessa forma você mostra para as redes sociais que esse é um conteúdo importante, relevante e automaticamente elas distribuem para outros irmãos que têm o mesmo objetivo e propósito de aprender a tocar baixo para estar tocando na igreja. Deixa o seu like rapidinho que não custa nada, mas ajuda demais o nosso canal. Continuando aqui, como que eu crio essa melodia? Não existe um padrão específico, uma melodia que você vai tirar e vai servir para todos os hinos. Então, vai depender muito do hino que você estiver tocando, mas a base sempre vai permanecer sendo a mesma, que é você estudar a música como um todo, mas principalmente focar na parte melódica, que seria o estudo de escala. Por exemplo, se eu estou tocando o hino no tom de Dó maior, eu vou encontrar essas melodias dentro da escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas aqui no caso, vocês viram que eu toquei aqui na frente. Longe, longe do meu Salvador. Mas se você mostrou aqui, professor, que a escala de Dó maior está aqui no começo, como você está fazendo a melodia aqui na frente? É porque você precisa mapear o contrabaixo como um todo. Não existe só a escala de Dó maior aqui nessa região. A gente também tem a escala de Dó maior aqui, ó. A gente tem a escala de Dó maior aqui. Aqui no caso eu utilizei esse modelo da escala de Dó maior, ó. E ainda usei uma outra região da escala de Dó maior. Esse estudo a gente chama de Sistema 5 ou de CAGED. É tão importante que, inclusive, dentro do meu método de baixo gospel do Melodias e Riffs, eu trago um módulo específico sobre como você aprender as escalas e como você mapear toda a extensão do seu contrabaixo. Porque se você fica sempre limitado em saber tocar apenas a escala em uma região, quando você precisar fazer uma melodia de um hino, utilizar esse recurso para dar mais destaque para o seu contrabaixo, você não consegue. Então, como que eu consegui tirar esse longe, longe do meu Salvador? Primeiro, eu pensei que eu tô aqui no tom de Dó maior, montei as possibilidades da escala de Dó maior, que são essas, e essa daqui. Dentro dessa escala, ó, exatamente a escala de Dó maior, né? E aí, de ouvido, eu encontrei a melodia desse trecho. Cada trecho do hino que eu precisar tirar, eu preciso sempre entender qual o tom do hino que eu estou tocando, saber e conhecer a escala daquela tonalidade, de preferência em toda a extensão do contrabaixo, e aí de ouvido você tira aquele trecho da melodia. Obviamente que isso você precisa já fazer antes, para você não errar na hora que estiver tocando, porque na hora que você já está tocando ali, para você definir qual vai ser a melodia é um pouco mais difícil. Então, ensaia antes. Por isso que eu falo para vocês, tocar de ouvido não é a solução de todos os problemas. É importante, mas não quer dizer que só você sabendo tocar de ouvido você vai conseguir resolver todos os seus problemas. Você precisa sempre ter ensaio antes para você poder montar os seus arranjos antecipadamente para quando você for tocar, você conseguir fazer com perfeição. Tá bom? Então esse é um recurso muito legal de você utilizar trechos da melodia do hino para destacar ainda mais o seu baixo para você estar tocando na sua igreja. Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Então no final dessa aula não esqueça, compartilhe essa aula com o grupo do WhatsApp da sua igreja ou com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar baixo para estar adorando a Deus e tocando em suas congregações. Então, compartilha e abençoa a vida de outras pessoas, porque assim a gente consegue ajudar o reino de Deus como um todo através do louvor. Muito obrigado pela participação, espero muito que vocês tenham curtido e gostado dessa aula. Bons estudos, fiquem todos na paz. Um abraço, até a próxima, valeu, tchau!